Quando a gente fala de ESG, parece que tem práticas específicas que você precisa dar um check. E não é isso. É o contexto da sua organização. Que problema hoje tem na sua organização? Legal. Esse? Bacana. Como vocês vão resolver? Cara, resolveram dessa maneira. Ou seja, eles promoveram impacto positivo e resolveram um problema de negócio. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Além do Software, o podcast que fala sobre o cotidiano das empresas de tecnologia. Eu sou o Jonathan Santos e hoje a gente vai abordar um tema que está ganhando cada vez mais relevância no mundo dos negócios, que é o ESG. E para quem ainda não está familiarizado com o assunto, ESG é uma sigla que em português significa Ambiental, Social e Governança. O tema ESG é um grande diferencial estratégico em muitos setores. Segundo um estudo da Infosys, o mercado ESG deve movimentar cerca de 53 trilhões até 2025. Isso é mais do que o PIB combinado de países como China, Japão e Alemanha. Entre outro dado interessante, na mesma pesquisa, é que 90% dos executivos entrevistados afirmaram que investir em diretrizes ESG já trouxe retornos financeiros positivos para suas empresas. Esses dados eles foram divulgados em uma reportagem da revista Exame, publicada em 9 de outubro de 2024. E uma outra reportagem da Folha de São Paulo também afirma que 51% das empresas de médio e grande porte no Brasil já trabalham com metas estratégicas relacionadas à sustentabilidade. Mas será que o ESG se aplica especificamente a empresas de tecnologia? Por que as empresas de software houses deveriam olhar com mais atenção para esse tema? E mais do que isso, como as estratégias ESG bem implementadas podem ser uma vantagem competitiva? Bom, para falar sobre esse tema de hoje, nós temos aqui conosco a Gabriela Ottoboni, que é especialista em guiar as empresas para o futuro de inovação sustentável. Então seja bem-vinda, Gabriela. Eu também estou aqui com o Jean Baldaia, que é o nosso gerente de projetos de inovação e também tem muita experiência aí com ESG, né? Já implantou alguns projetos na TecnoSpeed. Seja bem-vindo, Jean. Seja bem-vindo, Gabi. Gabi, eu gostaria que você contasse para a gente uma situação inusitada, porque o Além do Software é isso, tá? Ele sai no caso software das empresas de tecnologia, que é o software, né? Que acaba sendo a grande evidência, mas a gente sabe que no cotidiano, nos bastidores, acontecem muitas coisas. E a gente aqui é bem curioso para saber essas coisas que acontecem. Legal, vamos lá. Bom, eu ia começar com uma assim, mas eu achei meio pesada. E depois que eu me tornei mãe, muitas coisas passam pela maternidade, né? Inclusive as situações inusitadas. E uma aconteceu no sábado, que meu filho tá explorando tudo agora e, de repente, ele tava comendo uma pedra. Tava, meu Deus, mordiscando uma pedra. Caetano, eu quero que você tenha contato com a natureza, mas, meu filho, não é pra consumir, assim, né? É bom pra imunidade. Socorro. É, a vitamina S, né? Então, esse foi o meu caso inusitado, assim, que eu destacaria. Olha aí. No dia de hoje. Raspando o dentinho. Sabe aquele barulhinho que chega a dar um mal-estar na gente? Olha, é isso aí. Então, essa é a minha situação inusitada. Legal, Gabi. Obrigado por compartilhar aí. Jean, você também não vai fugir da nossa situação inusitada. Vou ter um podcast, situação inusitada aí para compartilhar, mas acho que mais memorável, assim, em termos de TecnoSpeed, eu tenho uma mania que eu falo, às vezes, cutucando as pessoas. Agora não mais, mas quando eu era mais jovem, eu cutucava muito as pessoas, assim. Chegava nelas e dava um aperto, assim, debaixo do braço. E uma vez eu confundi um colaborador com um eletricista. Ele estava fazendo a manutenção e eu cheguei sorrateiro, dei um belisco no cara e olhei na mesa do colaborador, ele tava lá. Eu fiquei pensando, cara, se o colaborador que eu achei que era tá sentado na mesa, quem que é esse malandro que eu tô beliscando aqui? Então foi uma situação um pouco embaraçosa, mas muito inusitada. Tenho certeza que o eletricista nunca esqueceu. Eu me lembro bem, e depois desse caso, em todas as mesas, todo novo colaborador da empresa, a gente colocava uns bilhetinhos assim, cuidado com o Jean. E aí ele ficou... Tem hoje. Tem uma versão digital disso agora. Parte da cultura, exatamente. Da cultura. Um orgulho, né? É um orgulho isso aí. É, isso aí. Bom,
Já passamos esse momento, então, de descontração. Vamos pro papo sério, Gabi. De frente com o Gabi, vai ser difícil de eu acostumar, viu? Com esse... Vambora, a gente tá refazendo o programa de TV. Vamos lá. Gabi, por que você acha, assim, na tua experiência implementando ESG, ESG é para todo mundo? ESG é para toda empresa? E eu acho que aqui também cabe um contexto, porque são siglas, né, a gente falou ali no começo, né, governança, ambiental, e eu acho que, na minha concepção, quando eu converso com os empresários, quando a gente fala de ESG, a sigla que mais se destaca é o ambiental. Então eu queria que você explorasse um pouquinho, né, para a gente entender. Faz sentido para todas as empresas? Não são todas as empresas esse cenário ESG que a gente está vendo aí? Legal, bom. É muito bacana estar discutindo isso, né, num espaço promovido pela Tecno, acho que em primeiro lugar, porque para a gente entendendo e materializando isso na cabeça, né, das lideranças dessas organizações, dos colaboradores, a gente precisa ter esse tipo de conversa sincera, né, e simplificando o tema. O ESG, sim, ele é para todas as empresas, independente de porte, setor. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando de empresas resilientes. E cada vez mais a gente tem percebido bater à porta das empresas problemas que antes não impactavam tanto o resultado financeiro. Uhum. Se a gente trouxer bem para a realidade de uma empresa, né? Hoje questões climáticas têm impactado as organizações, temas sociais têm impactado as organizações. Então, governança nem se fala, né? Porque a gente está falando de ética, integridade, transparência, né? Segurança. E então, sim, todos esses temas são para todas as empresas. O que acontece é que o ESG ainda é muito distante na compreensão das pessoas. Parece algo muito distante do dia a dia, né? Uhum. E o objetivo é trazer isso para perto. Então, muito do que as empresas já fazem se conversam com essas temáticas, né? Eu acho que o desafio hoje é mais na parte de compreender e associar. Então, toda organização, ela precisa ter uma estrutura de gestão estruturada para ela durar, certo? Uhum. O que também acontece é que as organizações vivem momentos diferentes de maturidade relacionado ao tema, né? Eu não vou querer trazer uma referência de uma empresa global e comparar com uma pequena empresa. De fato, a forma de agir com relação a ESG vai ser distinta. Então, é muito da gente entender o momento daquela organização, o que é prioridade, o que aquela organização pode fazer em se tratando da sua realidade, do seu momento, e dos temas ambientais, sociais e governança. Né? Então, a gente fala muito dos temas que são prioritários. Então, sim, você não necessariamente vai resolver problemas globais do aspecto ambiental porque você é uma empresa de software. Ok. Mas o que te cabe? Acho que é de entender o que o assunto tem a ver com o dia a dia do seu negócio e atuar em cima disso. Não querer resolver tudo, né, como empresa. Na verdade, então, assim, você falou um termo bem interessante, né? Eu não lembro se foi perenidade. Longevidade. Longevidade. Que empresário que não quer longevidade para sua empresa, né? Pois então, acho que aí já mata que é para todo mundo mesmo. Exatamente. Muito, muito pertinente também que você colocou de não necessariamente são as mesmas práticas aplicadas iguais para todas as empresas. Agora, Jean, você tem participado da implementação do ESG. É assim, eu posso pronunciar assim mesmo? Sim, ESG? Do ESG. Do ESG na TecnoSpeed. Uma coisa que a Gabi falou, né, que às vezes as empresas já têm algumas práticas e podem ser consideradas práticas englobadas aí pelo ESG. O que você identificou nesse processo, ou tem identificado nesse processo na TecnoSpeed, que é comum? E falou, cara, isso aqui a gente não se atentava, que era uma prática ESG e de repente faz parte desse programa. A TecnoSpeed, ela, apesar de ter o quadro de ações a partir de 2021, nós vivemos ESG desde sempre, né? A gente tem uma política e programas internos, né, que seguem os calendários dos meses, né? Outubro Rosa, Novembro Azul. E essas pequenas práticas, elas fazem parte dos hábitos ESG.
Fora toda a política de benefícios que a gente tem também, e a TecnoSpeed, ela atende às questões de ética, de segurança no trabalho, tem todos os mecanismos internos de acompanhamento dos colaboradores. Essas ações que pra gente já são comuns, que nós fazemos desde sempre, elas fazem parte da agenda e a gente só não dava nome. Então, na consultoria, né, nesse processo que a gente está implementando agora desde julho, é basicamente organizar o que a gente já fazia, que era muita coisa, e colocar isso em termos de indicadores. Então a gente tem lá as campanhas dos meses, como que a gente faz? A gente tem esses benefícios para os colaboradores, como a gente faz? A gente tem esse compliance aqui, tem a segurança da informação. Então é pegar as coisas que tem dentro do SG e colocar elas nas colunas corretas. Legal. Então, na verdade, assim, os exemplos que você deu, e por isso que eu até pedi para você citar, uma boa parte das empresas já aplica, né? O que é muito bom. Agora, aplicar de uma maneira organizada e para tirar o melhor resultado, acho que é aí que está um desafio, né, Gabriela? Eu acho que o ESG, ele chega ou pelo amor ou pela dor, assim, é clichê, mas é o que a gente tem visto muito, porque alguns anos atrás, falar de diversidade e inclusão no setor de TI não era tão presente a discussão, assim, nível estratégico, vamos colocar assim. Hoje, as empresas que ainda não começaram, elas estão um passo atrás das que já estão caminhando em direção a isso, né? Porque os assuntos, eles vão chegando e aí deixa de ser um diferencial. Passa a ser assim, alguém chegou ali no setor, puxou a régua e é isso, os demais vão ter que atingir essa régua que virou básica já. Então, acho que o ESG tem muito a ver com isso, assim, acaba sendo uma vantagem competitiva você conhecer aquilo que você tem. Muitas empresas hoje têm um olhar, né, para todas essas questões sociais, o bem-estar, saúde mental dos colaboradores, que é uma temática, né, que, poxa, alguns anos atrás também não era tão latente, pós-pandemia os RHs aí tiveram que lidar, resolver, pensar em soluções, né, para lidar com esse tipo de situação. Então, as questões elas chegam e aí as empresas que ainda estão mais paradas em alguns temas, elas precisam correr um pouco mais para avançar, né? Então, em resumo é isso, assim, eu acho que acontece bastante. Agora, falando especificamente sobre empresas de tecnologia, o que você vê na prática que são práticas comuns para empresas de tecnologia? Alguém que já tem uma empresa de tecnologia pode estar fazendo algo que nem se deu conta que já faz parte de uma prática ESG. Tá. Olha, quando eu fui estudar mais a fundo sobre o setor, um ponto que me chamou a atenção, eu acho que ainda está um pouco desconectado assim, da consciência, às vezes, dos colaboradores, talvez até das lideranças, é o impacto de data center em temas ambientais. Então, data centers precisam de um grande consumo de energia para refrigeração, é esse o termo que a gente usa, né? Então, esse é um ponto, um exemplo prático de impacto ambiental do setor. E grandes organizações que muitas vezes são fornecedoras das software houses hoje, né, já tem um trabalho de neutralizar as emissões provenientes desse consumo elevado de energia para resolver uma questão de data center, por exemplo. Então, me chamou muita atenção, assim, eu gosto de compartilhar porque é um pilar importante para as empresas de TI, tem impacto ambiental e a gente não faz essa conexão, né? Eu acho que o ESG, a gente tem aprendido a fazer conexões, sabe? E expandir essa reflexão. A segurança da informação, desinformação, o uso responsável de inteligência artificial, poxa, isso está totalmente dentro do escopo de empresas de tecnologia, né? Que, além de promover inovações, serviços, produtos para o mercado, tem um processo educativo também, né? Se você lida de uma maneira responsável com todos esses temas, você puxa a régua do seu setor. Você se torna referência nesse assunto. Enfim. Você vai sensibilizando as outras empresas, né? Você vai sensibilizando. A partir disso que você falou, né, que esses são temas que eu considero até que são promissores, assim, para o debate, mas o desafio da software house é realmente o que você tinha citado anteriormente, que é a inclusão, né, a diversidade. Porque por mais que a gente tenha avançado nos últimos anos, ainda pouco mais de um quarto, pesquisa, pouco mais de 20% do quadro de funcionários são mulheres ainda, né, no setor de tecnologia. Sim. Então, esse é um debate que está
tá bem em tema, tá bem em voga e ele evolui a passos lentos. E além disso, quando tem o quadro de funcionários equilibrado, ainda tem a questão salarial, que em muitos casos ainda atinge que mulheres e homens ocupando o mesmo cargo ainda tem uma disparidade salarial muito grande. Então esses são desafios que os gerentes, né, que os gestores de software house vão ter que pensar e superar nos próximos anos, que tem tudo a ver com ESG também. E aí vem sempre, quando a gente fala de ESG, eu acho que tá sempre caminhando junto, risco e oportunidade. Então, hoje tem alguns investimentos que, como critério básico, precisam ter um percentual específico de mulheres no conselho, por exemplo, de uma organização, né? E muitas organizações perdem esse acesso ao capital externo porque não tem. E não é só pegar uma pessoa, enfim, que não seja um homem e colocar numa cadeira. Você tem que fazer um processo de formação, né? Então, as empresas de TI têm essa oportunidade, assim, que é bem preciosa. Não só para mulheres, mas pessoas com deficiência, né? 60 a mais. Hoje mudou totalmente, né? A nossa pirâmide etária. Então, as pessoas da geração anterior se aposentaram, mas ainda tem muito chão pela frente, né? Então, também as empresas de TI têm muita oportunidade em diversidade e inclusão em diversos públicos, assim. Jovem aprendiz, né? Trazer para dentro do mercado que é muito promissor. Tem a possibilidade do trabalho remoto, então você consegue contratar jovens de pequenas cidades que não teriam oportunidade de estar numa empresa, sabe? Que está num ramo que está crescendo, que é indispensável para o desenvolvimento do mercado. Então, diversidade e inclusão também é fundamental. É que às vezes a gente não... talvez é difícil de associar o termo com uma prática sustentável, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo. Na minha visão, um dos grandes desafios das empresas de tecnologia, e não é de hoje, é mão de obra. A gente vem batendo na tecla já há alguns anos sobre... E não porque a gente acha bonito fazer um programa de formação, mas porque é necessário. A TecnoSpeed faz programa de formação quase que desde sempre, porque... Teve o nosso famoso Aspira, né? Sim, teve muitos projetos que a gente participou, seja sendo protagonista, seja apoiando, mas projetos de formação, porque o meio acadêmico não dava conta de formar no ritmo, né, a mão de obra no ritmo que nós precisávamos. E a gente, na TecnoSpeed, ainda tem um cenário um pouquinho diferente, porque os nossos clientes são empresas de software, então, entre as empresas de software, nós vimos muitas vezes elas disputando funcionário. Agora, como é que a gente, com o cliente, vai disputar funcionário com um cliente nosso? Então é um pouco mais complexo. Sim. Então a gente se viu forçados a criar programas de capacitação. Nesse sentido, Gabi, você vê esse alinhamento da mão de obra, formação de mão de obra, desculpa, talvez como o pilar mais forte nas empresas de software, ou essa é uma viagem minha aqui enquanto TecnoSpeed? Não, cara, porque você tá dentro de uma organização, então é um problema que é real, sabe? Então acho que assim, cada organização vai ter a sua dor. E o ESG, a gente tem o ESG, ele entrou muito forte na discussão quando o mercado financeiro começou a olhar para isso, né? Mas quando o conceito mais abrangente, que é a sustentabilidade, deixava a gente um pouco confuso, assim, enquanto empresa. Porque é isso, o ESG, ele vai te dar um norte daquilo que é problema para o seu negócio e oportunidade. Como que você vai alavancar essas questões, sabe? Gerando impacto bom na sociedade. Aí você trouxe um problema que é real, é latente, dentro do ecossistema como um todo, e alguém precisa pensar numa solução para resolver isso, certo? E aí você encontrando uma solução que seja boa, você vai gerar mão de obra, você vai capacitar pessoas, sabe? Sim. Muitas pessoas podem sair de uma situação de vulnerabilidade social participando de um programa como esse, fazer carreira numa empresa estruturada como a Tecno e ainda nivelar mercado. Então, assim, super Eu acho que quando a gente fala de ESG, parece que tem práticas específicas que você precisa dar um check. E não é isso. É o contexto da sua organização. Que problema hoje tem na sua organização? Legal. Esse? Bacana. Como vocês vão resolver? Cara, resolveram dessa maneira. Ou seja, eles promoveram impacto positivo e resolveram um problema de negócio. Sim. Então a ESG sempre tem que estar atrelado a isso.
Eu acho legal esse exemplo da mão de obra, por quê? Para concluir que a minha linha de raciocínio, porque do que eu vivo na prática com as empresas de software, toda empresa tem um mínimo de programa de capacitação. Um mínimo. Porque no cenário de uma pequena empresa, uma microempresa, tem lá 10 funcionários, uma pequena empresa de software. O que acontece? Ela muitas vezes não tem dinheiro para competir com as grandes empresas, para disputar salário de grandes empresas. Mas ele se posiciona numa posição ali de formação, porque ele pega estagiários, contrata estagiários, forma aquele estagiário que já começa a dar algum retorno para a empresa dele, mas já traz uma formação. Então é a única estratégia que ele consegue executar de contratação de mão de obra, em função do mercado até inflacionado por conta da escassez de mão de obra qualificada, né? Agora, um outro aspecto que eu percebo também, e eu não sei se vocês compartilham comigo, a gente tinha um estereótipo na área de tecnologia de homens ou jovens, né? Aquele estereótipo ali. Mas a escassez começou a ficar tão grande e as empresas de tecnologia começaram a entender que elas são além, como a gente está falando aqui, além do software, né? Além do codar. Então, poxa, eu preciso de alguém para o marketing. E aí você vai procurar alguém de marketing. Cara, tem uma galera aqui masculina, mas tem uma galera muito boa feminina e é quase que natural começar a trazer outras... pluralidade, né? Pluralidade, eu acho que esse é o termo. E não só de sexo, mas também de regiões do país. Regionalidades, é muito rico isso. Então, eu acho que, como você falou, né, ou vem pelo amor ou pela dor. Talvez não é um negócio forçado. É um negócio que o mercado vai trazendo essas circunstâncias, a gente vai se adaptando, e de repente já estamos tendo práticas ESG, tendo algumas políticas que inconscientemente já são para trazer uma longevidade para a empresa, mas não são categorizadas dessa forma. É o que eu estava falando, Diogo, que a TecnoSpeed agora está fomentando o processo e nosso trabalho é organizado dentro das caixinhas ali que a gente já faz. E um negócio interessante que você falou, que essa questão da dificuldade da mão de obra, que o pessoal ficava se pegando por causa de funcionário. E essa preocupação que a TecnoSpeed tem de não fazer essa prática, de buscar o funcionário no cliente ou de outras empresas concorrentes, ela faz parte da ética, que faz parte eu do ia ESG. puxar um gancho para destacar também, Legal, assim, as relações justas entre, enfim, até concorrentes, né? Então, a gente está falando de cada vez mais precisarmos colaborar, né? Então, beleza, temos de fato concorrentes, temos as questões de negócio naturais do mercado, mas uma empresa, uma software house ou uma empresa de pequeno porte, ela não vai ter a mesma condição de uma TecnoSpeed de construir um programa de capacitação de mão de obra. Cara, mas ela pode ser parceira da Tecno, entendeu? Então, unir esforços, porque isso reduz o investimento financeiro que as empresas têm que fazer, gera escala, né, para impacto positivo e, você se torna forte, você tem aliados. Então, essa questão de relações justas, parcerias justas, transparentes, né, a partir do princípio da ética, né, não vou sair roubando o colaborador e tudo mais. Também é um diferencial, entra muito nesse pilar ética. Legal. Eu acho interessante, né? Assim, mas por que eu preciso organizar isso nas caixinhas, como o Jean colocou? Né? Por que eu preciso ter um selo ESG? Aí eu vou dar minha opinião, tá? Eu acho interessante quando você chega num lugar, por exemplo, quando você vai conversar com alguém e tem um selo de qualidade, sei lá, na casa de software, um CMMI. Olha, eu estou contratando a empresa tal, e a empresa tal tem para fazer um software para mim, ela tem o selo CMMI. Eu automaticamente vem na minha cabeça, então ela tem as práticas assim, assim, assado, para garantir a qualidade de software. Já evitou um monte de conversa ali naquele bolo. Sim. E entre contratar uma empresa que não tem CMMI e uma empresa que tem CMMI, se os preços são equivalentes, eu olho, e até mesmo se tiver pouca diferença de preço, eu olho assim, cara, mas esse cara aqui
tem um selo ali que está me garantindo que ele tem processo, que ele tem uma garantia de entrega e tal. Pelo que eu estou entendendo, o ESG e organizar as caixinhas também tem essa mesma conotação. Ou vai além disso já? Tem a ver sim, porque como a Gabi puxou, o mercado financeiro começou a ter essa exigência das práticas ESG dentro das organizações. Então, por exemplo, hoje não tem fomento no país que não tenha uma citação, aumentação, uma prática ODS ou ESG. Então, se você for buscar recurso no FINEP, se você for buscar recurso no MCTI, em qualquer outro lugar que seja, o projeto vai ter que ter uma ação que envolve ESG. Então, a empresa saber quais são os seus pontos fortes e o que ela já faz e o que ela não faz em ODS ESG, ela vai conseguir mais habilmente atender a solicitação de um agente financiador, seja o governo, seja um banco, seja um parceiro, um cliente que exige que a empresa tem. Então, cada vez mais tem essa exigência do mercado. Então, as empresas que já têm essa facilidade e encontraram os pontos fortes dentro da agenda ESG, vai conseguir atender mais essas entidades. A TecnoSpeed, inclusive, acabou de ser aprovada no edital SESI Senai ESG, na chamada, com um projeto que é um edital que só financiava projetos em ESG. E a TecnoSpeed apresentou uma proposta, né, na ODS 8, Legal. que foi contemplada. Então, se a empresa não estiver organizada, ela não saber o que ela é capaz de fazer dentro do tema, ela vai deixar essas oportunidades passarem. E hoje em dia eu posso afirmar, todo fomento no país tem uma coisa relacionada com ESG e ODS. Legal. E você, Gabi, o que você acha a respeito disso? Cara, eu queria propor uma reflexão aqui, que quando a gente põe em caixinha, uma hora a gente vai ter que tirar dessas caixinhas. Queria propor aqui uma reflexão. Errei. Não, sabe o que é? Ó, Abra as caixas. Não, o Jean tá aqui, não me deixa mentir. Quando a gente fala de ESG, a gente tem uma dificuldade muito grande ainda em desmistificar que ESG não é do Jean, não é do Joe, não é do CEO. Ele precisa estar transversal na organização. Porque já que a gente está falando de ética, a gente está falando de anticorrupção, formação de pessoas, redução de impacto ambiental, de resíduo, a gente está falando de todas as áreas da empresa. Do financeiro à zeladora, a zeladoria. Então, colocar em caixinha, por isso que é a reflexão, que se a gente põe em caixinha, a pessoa vai olhar e vai falar, cara, isso daí deixa lá com o RH, que não é meu, valeu, obrigada. E não é isso, cara. Entendi. O líder de uma área que desenvolve soluções, ele precisa, se ele não tá olhando para diversidade e inclusão, o RH pode chorar atrás dele. A coisa não vai rodar naquele setor. Porque a gente precisa de todo mundo, o colaborador que tá ali no dia a dia da operação pensando nisso, mas a liderança também, porque senão ela não vai validar e a coisa não vai fluir. Então, queria deixar essa reflexão, sabe? Porque também, em questão de ética, não é só no CEO da empresa. Isso precisa estar em todas as instâncias. Porque, beleza, o CEO está ali se posicionando, somos uma empresa ética, não fazemos isso, não fazemos aquilo. E, cara, não. A operação que está lá no dia a dia precisa também estar com essa consciência. Então, queria propor muito... Não, é sério, não uma fala reflexão mais sobre para caixa. que, cara, é cultura, sabe? Tem práticas, a gente precisa etiquetar pra gente ir assimilando, e de fato tem pessoas que são responsáveis pelas temáticas. É isso, John. Isso tem. Mas... Etiquetar, esquece a caixinha. Eu não sei nem se etiquetar vale, sabe? Mas é isso, assim. O que eu entendi isso que o Joe trouxe, assim. A gente precisa dar nome, pôr as coisas no lugar pra ir avançando. Mas a gente precisa muito fomentar que, cara, é gestão. ESG não é uma coisa ou outra, é gestão. Eu tô tentando criar uma analogia aqui pra ficar mais fácil pro meu entendimento e também pro entendimento de todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, né? Porque o que acontece? Toda vez que a gente... O Jean falou em caixinhas, eu já pensei assim, tá, então a gente tem alguns processos... Foi mais uma questão de organização do processo. Sim, gente, a cabeça do homem, ela funciona na caixinha, eu entendo, mas eu queria trazer essa reflexão. Por isso que a diversidade é importante, tá vendo? Mas então, aí ele falou das caixinhas, eu já comecei, tá, então a gente vai colocando aqui. Aí você trouxe um outro aspecto. Eu falei, não, mas peraí, então aí a gente já tá falando de uma questão de cultura. Cultura. Eu falei, então ESG é cultural. Aí, mas ao mesmo tempo, eu fico, mas peraí, então
ESG vai fazer parte, então, da cultura de todas essas empresas. Então, estou tentando digerir esse emaranhado. E fazendo analogia também com esses selos que eu acabei de citar agora, né? Um selo CMMI, por exemplo. Ele trabalha, evidentemente, né? Não sei se o selo do CMMI é familiar para você, tá? Ai, não é. Vou ser sincera, mas não é. Vamos pensar aqui, Great Place to Work. Acho que mais familiar, né? Mas o Great Place, ele tem algumas práticas, né? É lógico, tem a cultura, né, da empresa que é afetada, evidentemente, mas olhando do termo prático, ele tem algumas práticas para serem seguidas. E nesse sentido, eu queria ter essa visão um pouco mais clara e talvez já partindo também, Gabi, como é que eu começo a implementar ESG? Talvez isso ajude a elucidar. Eu acho que é legal. Eu trouxe esse ponto da caixa muito pensando na maturidade que estamos falando aqui, né? Uma empresa como a TecnoSpeed e tudo mais. Como começar? Eu acho que o primeiro passo é um diagnóstico. E a empresa, de fato, etiquetar o que ela tem, sabe? Onde que estão essas iniciativas? Está no RH? Tá na mesa, tá com o CEO, porque tem CEOs que puxam muitas questões, que acaba ficando na mão do CEO, né? Hoje tem muito movimento que o próprio Pacto Global, depois a gente pode explicar melhor o que puxa para as figuras de liderança, enfim, que está muito ligado ao tema de governança, né? Mas identificar o que a gente tem, onde que tá isso, quem que é a pessoa responsável, porque para as coisas avançarem, né, a gente precisa de práticas estruturadas, então eu entendo quando a gente fala das práticas. E à medida que a empresa, ela enxerga o que ela tem e associou isso a ESG, ela consegue ir tomando decisões. Então isso aqui, para nós, é estratégico agora. Estamos num momento de expansão da empresa. Desculpa te interromper. Quando a gente faz um diagnóstico, por exemplo, de uma prática, não sei se Great Place to Work, não sou tão familiar assim, mas vou usar o do CMMI, ou talvez do ISO. Quando a gente faz um diagnóstico, ele identifica o seguinte: olha, você está nesse nível de maturidade dessa prática. O ideal é você chegar nesse outro nível aqui. Mas você já tem um primeiro nível. Certo. Já identificou que tem um nível e tem um gap ali. Então esse é o caminho que a gente tem para percorrer. No caso do ESG, a gente tem essa mesma dinâmica ou não? Sim. Uma coisa que tem avançado muito, até na medida que o mercado financeiro passa a exigir isso das organizações, a gente tem muitas metodologias que norteiam esse passo a passo, né? Até para mensurar, putz, estamos aqui, precisamos disso para chegar naquele ponto, né? Entendi. A gente tem uma norma, a BNT 2030, e ela traz exatamente esses níveis de maturidade. Então, eu cumpro a legislação, estou aqui no início. Mas eu tenho práticas isoladas, pontuais, estou aqui no segundo estágio. Eu passei a formalizar as minhas práticas. Como o Jean falou, eu comecei a entender meus resultados, tem um relatório aqui que eu disponibilizo no meu site. Aí tem um próximo estágio, que é quando isso se torna estratégico. Aí vem esse ponto que a gente estava falando, né? Vai começando a entrar na cultura da empresa. Entendi. E, por fim, quando eu começo a olhar para a minha cadeia de fornecedores, por exemplo. Esse é o último nível. A gente tem aí um nível que, assim, não é que eu tô pronto, sou referência no mercado, mas continuo buscando, porque os problemas, as oportunidades do mercado, elas vão mudando a cada ano, né? Hoje em dia, não é mais de 5 em 5 anos que as coisas têm mudado, né? Mas é uma busca contínua. Mas a empresa tá ali num nível em que o tema ele já é estratégico, sabe? Tá no painel da estratégia, tem mensuração de dados. Essa empresa começa a olhar para sua cadeia, porque ela não tem condição de fazer tudo sozinha. Então, ela passa também a chamar a responsabilidade daqueles que estão junto com ela. Esse é o ponto que você estava falando, Jean. Os próprios editais passam a exigir que quem vai participar de edital, então, tem que ter mapeado, tem que ter implementado essas práticas do ESG. E se a organização tiver com isso preparado, né, atendendo algum dos níveis, ela já está mais apta a participar com mais velocidade. Você sabe que edital tem um prazo, ele abre e tem um prazo para acabar. Então, se já é tudo prontinho, aí você consegue atender mais facilmente. Mas, realmente, é o diagnóstico, né? Sim. A TecnoSpeed acabou de passar por esse diagnóstico. E a Gabi não falou, mas tem a questão da materialidade, né? Isso. Porque
você não quer pintar a empresa de verde. Você não quer fazer a prática só para atender um requisito SG. Até porque na TecnoSpeed os diretores são corintianos, então eles não vão pintar de verde. De jeito nenhum. Não vou entrar nessa temática. Já cortou aqui. Ia ser interessante. Mas isso tem é chamado de greenwashing, né? Quando a empresa só finge fazer a prática, ela só levanta uma bandeira assim, a gente tem aqui nossos processos verdes, na verdade é só a capa. Então a materialidade, ela realmente busca os itens que vão ter impacto no resultado da empresa, né? Sim. A Gabi vai saber explicar isso muito melhor. Então, após o diagnóstico dela ver o que ela já faz e etiquetar, esquece a caixa dos itens do SG, ela vai ter que ver como aqueles itens se relacionam com a estratégia dela e onde que estão os resultados. Então, quando ela começa a falar com o fornecedor, com parceiros, colaboradores, que inclusive é o que a gente está fazendo nesse exato momento, ela começa a ver o que realmente impacta o objetivo da empresa. E essa é a questão da materialidade. Materialidade é uma metodologia que algumas empresas, elas já chegaram no estágio que elas querem entender quais temas impactam diretamente seu negócio, seu business. Então, eu sou uma empresa de software. O que, dentro dos aspectos ambientais, sociais e governanças, é indispensável para me posicionar a partir de agora no mercado. Tá? Entendi. Eu acho que tem que fazer sentido e tem que gerar retorno. Tem coisa porque, assim, fazer um negócio lá para inglês ver, né? Quando a gente começou o processo, achei assim, eu vou plantar duas árvores, assim, tá feito esse já na empresa. Meu amigo, nunca estive tão errado, meu amigo. Nossa senhora. Porque o pessoal fala assim, sustentabilidade, eu vou ali assim, vou apoiar ali uma ONG de limpeza de rio. Pronto, tá feito. Mas eu acho que aí que tem um lance que me pega muito, porque eu comecei falando, né, que pra mim a sigla que mais se destaca é a parte ambiental. Mas, quando a gente olha pro quesito governança, ele traz uma estruturação para a empresa, né, traz um retorno para a empresa, uma estruturação para permitir a empresa crescer, que ele vai além dessa questão ambiental. Ambiental é um dos aspectos, né? E acho que isso sim é muito forte, cara. É muito forte. Porque eu digo assim, né? Embora o ambiental a gente já está sofrendo, né, as consequências do nosso meio ambiente, mas eu creio que muitos empresários ainda deixam isso para depois. Falam, não, isso fica para um outro momento. Né? O bicho não tá pegando tanto agora. Agora, quando fala assim, cara, tá mexendo no teu bolso, isso tá impedindo você de conseguir fechar um contrato com uma grande empresa, isso tá impedindo você de ter acesso a recurso, isso tá impedindo você de ter... Peraí, o bicho começou a pegar. Isso aqui tá impedindo você de ter mão de obra para fazer o teu negócio crescer, cara. Aí o bicho pega. E é o que o Jean falou, pegando um recorte de edital, tem um prazo. Você perde recurso porque você não consegue fazer uma girada tão grande, né? Um reposicionamento da empresa estruturado, né? Orgânico, igual vocês foram falando. Surge um problema de mão de obra. Precisa... Cara, não é da noite pro dia, né? Que você forma pessoas. Você precisa... A árvore não cresce tão rápido. A árvore não cresce tão rápido. Você não forma gente do dia pra noite. Você não resolve um problema de estruturação de diretoria. Não é do dia pra noite. Você precisa... Enfim, é um caminho, né? Legal. Gente, o papo tá bom, mas a gente precisa caminhar aqui pro encerramento. Gabi, queria que você desse alguma dica em termos práticos para quem tá ouvindo a gente. Tá? Eu quero, então beleza, eu já tô consciente que de alguma forma eu preciso etiquetar as minhas práticas. Eu já tenho alguma coisa aqui. Esquece a caixa. Falando aí e tal, eu já identifiquei aqui, eu faço políticas aqui de formação de mão de obra, faço tal coisa. Mas essa pessoa não sabe por onde começar. Qual que é a tua dica ou as dicas para que essa pessoa comece a fazer ou a etiquetar as suas práticas? Eu posso dar duas? Fica à vontade, até 10. As lideranças, que sem elas a gente não avança. Então, para as lideranças, a minha dica é que estudem sobre o tema, mesmo que brevemente, ou dialoguem com quem está trabalhando com ele.
Um exemplo muito legal para as lideranças é o Pacto Global, que é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. É uma iniciativa da ONU. Nossa, é uma dica comprida, mas importante. E eles têm um trabalho muito direcionado a CEOs, às lideranças das empresas. Então, assim, se conecte com esses grupos, vai entender o que está rolando e por que estão falando tanto disso, sabe? Porque isso vai ser um diferencial para a sua condução dessa organização. Então, esse é o primeiro. E para os demais colaboradores, no quadro de colaboradores sempre tem pessoas muito antenadas, que estão vendo oportunidade para o negócio, mas às vezes não tem um caminho assim, enfim, morre com aquilo dentro de si, assim. Eu acho que as pessoas que minimamente estão conectadas com a pauta, estão vendo oportunidade para aquele negócio, em se tratando de ESG, não deixe de levar essa discussão para frente, para sua liderança, para o RH, para o setor de inovação. Hoje já tem até um termo chamado intraempreendedorismo, que são colaboradores que empreendem inovações dentro de uma própria empresa. Então, essa é a minha dica, assim, não deixem esse despertar, porque essas pessoas têm feito muita diferença para as próprias lideranças, elas têm puxado a discussão. Sim. Não tem um gestor que gosta do funcionário, ele chega lá e só apresenta o problema. Exato, Problema aqui, tá problemático, meu amigo. Se você chegar e falar assim, aqui tá o problema e eu acho que se a gente caminhar para cá, a gente tem alternativas para resolver. O gestor é o que ele quer, porque já tá cheio de tanto problema. Então, você chegar com, um funcionário chegar com antenado a essas questões e já levar propostas ou já levar proposições, cara. E mostrando o valor, isso resolve o problema da empresa e ainda gera impacto positivo, então traz reputação, traz capital externo, enfim, traz inclusive a garantia, por exemplo, de um selo GPTW, né? Porque a gente está falando de uma organização viva, que escuta as pessoas que estão ali. E às vezes esse colaborador, essa colaboradora tá antenado, tá num ecossistema ali que o gestor não tá, a gestora não tá. Então, assim, às vezes consegue trazer uma solução que resolve o problema e ainda gera impacto, sabe? Percepção diferente, né? Então seriam minhas 2 dicas. Legal. Jean. A Gabi dá 2 dicas aí, então já você tem que dar 2 agora. Não, 2 dicas. Senhor. Você tá participando, você tá no olho do furacão. Eu acho que a parte da sensibilização é super importante porque todo mundo já faz ESG em algum nível. Pode não ser do mais absurdo, mas alguma prática a empresa já tem. Então, quando você estuda, você percebe que porque sabe como é, né, Joe? Quando você vai implementar alguma coisa, você fala assim, puta, cheio de coisa para fazer, ainda vou ter que começar uma atividade nova. Então a primeira dica você já faz. Coloque as etiquetinhas. Organize um pouco o processo que você vai ver que você pode ter até mais avançado que você espera. E uma segunda dica é empresas de software. Tem bastante ESG para fazer aí. Não é só questão ambiental, governança, ética, corrupção, inteligência de dados, segurança da informação, equidade. Então, todo mundo pode fazer e a Software House também. Bom, eu vou deixar minha dica também. Ninguém me perguntou, mas eu vou deixar a minha. Para você que está ouvindo a gente aí, a gente está lançando um guia da Software House 2025, onde a gente trabalha alguns temas sobre gestão, governança, estratégia, e a gente também fala sobre ESG. Inclusive, algumas empresas que participarem aí desse panorama serão convidadas para o nosso próximo grupo. Vou dar um spoiler aqui, Índia. Por favor. Do Software House de Sucesso, um programa que a TecnoSpeed já realizou num outro momento, que visa capacitar realmente os empresários, os gestores de Software House. Com certeza o tema ESG deve fazer parte desse programa. Então, responde aí o nosso questionário, Guia da Software House, você vai receber em primeira mão os diagnósticos, né, do que a gente faz para o mercado 2025, mas além disso, pode ser que a sua empresa seja convidada a participar desse programa de formação de gestores de Software House para deixar você mais competitivo nos próximos ciclos. Então fica aqui a minha dica, meu convite. Quero agradecer muito, Jean, Gabi. Um último recado de vocês. Obrigado, Joe, pelo convite e pela participação. Espero estar presente em outros. Agora em home office não tem mais perigo de ficar
Palpando. Eletricista. Acabou, aí, ó. Jean. Isso não é nada ESG, Jean. Acabou Foi uma pessoa não conhecia a pauta. Caiu por não conhecia a terra. pauta. Olha aí, ó. Home office. Home office se encaixa em alguma prática ESG? Cara, eu acho que super, assim, ó, trazer uma perspectiva minha. Eu me tornei mãe e eu tinha muito desejo de... Meu marido trabalha em home office, né? E aí eu tinha muita curiosidade, assim. Eu acho que traz... Tem até uma pesquisa que a Great People, o ecossistema Great People fez, e as pessoas trazendo, assim, que a flexibilidade do trabalho gera bem-estar para elas, assim. Então, você tá perto da sua família, você conseguir encaixar na sua dinâmica uma atividade física que muitas vezes não dá, né? No dia a dia, Sim. você pega o carro 6 horas da tarde, vai para casa, enfim, você chega lá, tem que fazer 1000 coisas e não vai para uma... Enfim, então, da minha perspectiva, sim, e tem uma pesquisa que comprova isso, assim, que o home legal. office traz uma qualidade de vida maior para as pessoas. Eu acho que ela permite, por exemplo, para a TecnoSpeed permitiu contratar gente de Nossa, diversos lugares. Então ela foi um meio para a gente chegar nessa, como que se chamou? Pluralidade. Na pluralidade. Pluralidade cultural, Pluralidade né? É muito cultural. legal isso, verdade? Com certeza, Traz uma foi abrir as perspectiva portas. muito mais abrangente. Sim, e ajudou muito a gente a ser competitivo, inclusive a contratar excelentes profissionais. A gente tem o caso de uma do recrutamento e seleção. Trabalha, não sei a cidade agora que ela trabalha, mas é no interior. Ela queria ficar lá na ilha, que ela sempre morou lá. Sim. Eu não quero sair daqui. Mas é uma excelente profissional. E assim, se a gente for comparar com o custo de vida de São Paulo, é extremamente inferior. Então, um baita profissional que alinhou muito a expectativa que ela tinha de carreira com a qualidade de vida que ela... E tem muita gente que hoje fala do... Ai, meu Deus, já acabou, né, Joey? Não, eu que estendi, desculpa. Não, mas tem muita gente que fala, por exemplo, mas as pessoas sentem falta da socialização, de fato, mas hoje com a própria tecnologia... existem formas de você criar, assim, fortalecer a cultura, né? Então, assim, é muito do desejo da organização, né? De fazer acontecer. Principalmente o pessoal que gosta de ficar cutucando os outros. A gente resolveu esse problema também. Resolveu o problema. Outro ponto, nossa, que eu não poderia fechar, você falou do ambiental, redução de emissões. Porque a gente está falando de menos pessoas saindo todos os dias de carro, por exemplo. Olha só. Então, esse é um ponto também que reduz muito o impacto ambiental. Inclusão digital, polaridade, redução de emissão, só nisso aí, Jonathan. Só o home office já tem 3 práticas. Bem-estar. Cara, eu vou te falar, energia limpa, velho, porque é difícil o funcionário que a gente conversa hoje na Tecno, que ele fala assim, não, na minha casa ali eu não coloquei placa solar e tal. Exatamente. Vai Pode fazer lá. Inclusive a TecnoSpeed tá para lançar um programa de patrocínio à compra de painéis solares. Olha lá. Né? A gente tá com um parceiro e o parceiro vai fazer um... Aí, que legal. Assim, pode ser até que a gente não pense diretamente nela, mas ela acaba permeando, né? Ela permeia. E assim, o que eu acho interessante é que, quando a gente fala de energia limpa, né? Você não fala nisso assim como, então agora eu vou plantar árvore porque eu vou ser forçado a plantar árvore e tal. Não, você passa a pensar em energia limpa porque é mais econômico. Exato. Você coloca a placa lá e você economiza energia, então volta pro bolso. Né? Legal. Bom, não vamos nos estender aqui. Tem assunto. Tem assunto. Parte 2? ESG parte 2. A minha segunda dica, então. Para que o pessoal procure realmente ajuda especializada, né, Gabi? Exatamente. Assim, é difícil de jogar tudo isso numa caixinha, né? E não nas caixinhas. Eu não quis te corrigir. É difícil você etiquetar essas coisas. Mas eu acredito que também que ganha muito tempo, né, Gabi? Tendo uma ajuda especializada. Sim, gente, porque cada um faz aquilo que é bom, né? Então, o Great People ESG tá aí pra isso. Apoiar as organizações nessa jornada. Porque, como o Jean falou, ele achou que era sobre o plantar árvore, mas é complexo não, mas cada vez mais o mercado tem exigido coisas das organizações que a gente precisa de metodologia, né? Enfim, para conseguir comprovar resultado. Então, estamos aí para isso. Boa. É importante. Você pode plantar árvore, sem problema algum. Vai ajudar, mas não é só isso. Não é só isso. Mas definitivamente não é só plantar árvores mais. Eu achei que era a minha meta, escrever um livro
ter um filho e plantar Não, mas uma pode ser, árvore. pode ser. É. Mas pode ser também não derrubar mais tantas árvores. Olha aí, ó. Não ter tantas caixas em casa. Boa, gente. Brigadão pela presença de novo, Gabi, Jean. Obrigada. Prazer pela falar com oportunidade. vocês e até o próximo Além do Software.